E aí, pessoal, tudo certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal. Nós vamos falar sobre a história dos hebreus. E você deve estar se perguntando, mas por que eu preciso aprender sobre os hebreus? A resposta para a tua pergunta é muito simples. Acontece que esse povo influenciou o mundo inteiro de uma forma direta e às vezes até mesmo de forma indireta. Bom, a Palestina fica no Oriente Médio. E o seu território é de grande interesse, porque ela serve como uma ponte entre grandes civilizações como Egito e Mesopotâmia, entre continentes como a África e a Ásia, e também entre o Ocidente e o Oriente. E como se isso tudo ainda não bastasse, ela ainda tem o Vale do Jordão, que é de grande importância para que as terras mantenham sua fertilidade, mesmo no meio de um ambiente de clima árido. Sobre a parte de política e de liderança desse povo, bom, aconteceram muitas mudanças, então achei melhor organizar em tópicos. Nós temos o período dos patriarcas, que se inicia quando Deus chama Abraão e ele deixa Ur dos Caldeus para ir até a terra onde Deus mostraria para ele. Depois vem o período de José, quando os filhos de Jacó se estabelecem no Egito. Depois acontece o êxodo lá, com o povo sendo guiado por Moisés por meio do deserto. E o período dos juízes começa depois da conquista de Canaã. E como não havia um governo central organizado como a gente conhece hoje em dia, eles fizeram um sistema onde cada tribo, no caso 12, tinha o seu líder. Depois vem o período do Reino Unido, que é aquela parte onde nós temos o rei Davi, Saul e Salomão. Após este período, houve a cisma, que foi a divisão do reino em duas partes, por causa de uma crise política que teve durante o reinado de Roboão, filho de Salomão. Essa crise ocorreu por conta dos impostos que estavam muito altos e o povo não se sentiu muito feliz com essa situação. Depois dessa crise, os dois reinados foram por água abaixo, se enfraqueceram muito e, por consequência, eles foram atacados e conquistados por alguns povos, como os assírios e os babilônios, que, quando conquistaram eles, ainda levaram eles como escravos para sua terra. Outro período marcante que nós temos é a diáspora, que foi a dispersão dos judeus por todo o mundo. A Segunda Guerra Mundial, onde ocorreu o Holocausto e a perseguição dos judeus. E em 1948, houve a aprovação da ONU para que fosse criado o Estado moderno de Israel, onde os judeus finalmente poderiam votar pelo seu governo. Como por muito tempo os hebreus foram como andarilhos pelo deserto e não se fixaram em nenhuma terra, a atividade econômica mais expressiva que eles tiveram foi a pecuária, porque eles poderiam levar a criação de gado ou de ovinos com eles enquanto eles estavam nessa jornada. Porém, durante o período em que eles passaram no Egito, a agricultura também passou a fazer parte do dia a dia deles, pois essa era a base da economia egípcia. Alguns aspectos importantes a respeito da cultura desse povo é a elaboração do Antigo Testamento, por exemplo, e como a religião desse povo influenciou o mundo inteiro, inclusive no senso do que é certo e que é errado. O povo judeu foi responsável também pela criação de muitas festas religiosas, como a Páscoa, que está chegando aí, né? E é fruto da história desse povo. É isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. Até a próxima.